Sabe, existe um silêncio peculiar e muito profundo na forma como a nossa mente opera. E é justamente isso que a nossa era hiperconectada tenta replicar a qualquer custo. É excelente estarmos juntos para esta exploração visual e filosófica. Hoje, nós vamos desconstruir o que talvez seja o maior mito tecnológico do nosso tempo: a ideia de que automatizar processos cognitivos é exatamente a mesma coisa que o pensamento humano. Como pesquisadores da cognição e filósofos da tecnologia, nós precisamos olhar além das linhas de código. A gente precisa entender por que a liderança biológica, totalmente ancorada no contexto humano, não é só impossível de ser replicada. Ela é, na verdade, o ativo mais fundamental para o nosso futuro. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa questão. Se uma máquina processa bilhões de cálculos por segundo, gerando textos impecáveis e análises instantâneas, isso significa que ela está realmente pensando? É muito fácil cair nessa grande ilusão da era da inteligência artificial. A gente vê uma resposta coerente na tela e, na mesma hora, projeta humanidade ali na máquina. Mas a verdade neurobiológica e filosófica por trás disso, bom, ela é infinitamente mais complexa e fascinante. Parte 1. Processamento não é pensamento. Para entender o porquê dessa diferença, a gente precisa olhar para a enorme lacuna que existe entre a sintaxe fria de um algoritmo e a verdadeira compreensão cognitiva. A inteligência artificial é, sem dúvida, o maior acumulador de informações da história humana, mas ela atua puramente na estatística. Ela simplesmente prevê qual é a próxima unidade de informação baseada em correlações massivas. A máquina cospe dados linguísticos sem ter nenhuma compreensão intrínseca daquilo que está processando. Um algoritmo pode até identificar um cachorro numa foto com mais precisão que os nossos olhos, mas não entende a necessidade de afeto daquele animal, percebe? O pensamento humano é diferente. É um processo com consciência, intencionalidade. A gente tem um modelo interno do mundo que é atualizado pelo suor das nossas experiências vividas e não só ingerindo um banco de dados estático. E essa distinção nos leva a um contraste físico inegável: o hardware de silício contra o nosso wareware, o hardware biológico humano. Num sistema digital, o software é independente. Ele pode ser copiado num piscar de olhos para milhões de servidores. Mas no nosso cérebro, não é assim. O aprendizado não é um simples botão de download. Ele exige que o nosso cérebro mude fisicamente, reconfigurando conexões sinápticas. O aprendizado e o indivíduo humano são coisas absolutamente inseparáveis. E isso ilustra de um jeito brilhante como a nossa cognição está ancorada no nosso corpo e na nossa sobrevivência. A inteligência humana não evoluiu para resolver equações matemáticas numa sala fria. Ela evoluiu para manter o nosso organismo vivo numa luta metabólica constante. Enquanto uma máquina está lá otimizando uma função estatística, a mente humana se importa em continuar existindo. É exatamente essa nossa vulnerabilidade biológica que dá um significado autêntico às coisas. Vamos para a parte 2. Os limites da máquina. Pensa bem, se a máquina não tem um corpo ou um instinto de sobrevivência, ela inevitavelmente bate no muro epistemológico. Esse é um dos conceitos mais incríveis da filosofia da mente, o problema da ancoragem de símbolos, que foi levantado pelo pesquisador Stephen Harnad. É tipo tentar aprender um idioma alienígena tendo só um dicionário que está escrito nesse próprio idioma. É um carrossel sem fim de palavras que nunca encosta na realidade física. Para um modelo de linguagem de IA, a palavra amor é só uma coordenada geométrica ali no meio de outros vetores. Não tem um coração batendo rápido, não tem a dor da perda para ancorar esse símbolo. Fica tudo só na sintaxe, flutuando num vazio, sem nunca alcançar a semântica real. E junto com isso a gente esbarra no chamado problema da moldura, ou frame problem. Se eu pego um copo de água e levo para outra mesa, a cor das paredes não muda. Nosso bom senso biológico filtra o que importa e ignora o resto automaticamente. Mas a IA sofre demais para entender o contexto sem que alguém escreva regras explícitas. Nosso cérebro sabe instintivamente a hora de parar de calcular e simplesmente agir. A máquina, sem limites, meio que pira tentando calcular cada detalhe inútil do universo. E é por não entender esse contexto profundo que a IA muitas vezes tenta preencher os buracos lógicos inventando coisas que parecem fazer sentido, as famosas alucinações. E o contraste físico entre nós e essas máquinas é simplesmente gritante. Olha isso, a IA processa sinais quase na velocidade da luz e precisa de infraestruturas gigantescas e megawatts de energia para não derreter. Enquanto isso, o cérebro humano faz tudo isso consumindo uns 20 watts de energia, menos que uma lâmpada de geladeira. Nossos sinais elétricos viajam devagarzinho, mas a nossa superioridade não está na velocidade, está na nossa memória associativa, ligada pelas nossas emoções, que junta pedaços de informação em narrativas que realmente têm um propósito. O que nos leva à parte 3, a inteligência contextual humana.
Entender essas limitações físicas nos abre as portas para explorar o que no intelecto humano é totalmente inatingível para os algoritmos. O abismo entre a sintaxe e a semântica é quem dita as regras aqui. A IA tem uma fluência lógica absurda, beira a perfeição, né? Mas é o entendimento humano que domina as entrelinhas, o pragmatismo, o sarcasmo, aquelas nuances políticas que a gente sabe que existem. Ler o clima de uma sala durante uma reunião tensa, isso exige vivência real, semântica pura, e não só uma análise de dados frios. Agora, o que é super interessante aqui é o conceito de conhecimento tácito. O conhecimento explícito, que está em manuais ou planilhas, é só a pontinha do iceberg. E a IA nada de braçada nisso. Mas o conhecimento tácito é o que está escondido debaixo d'água. É aquilo que permite a um mestre marceneiro sentir a madeira e mudar o jeito de cortar na mesma hora. É um conhecimento profundamente pessoal, feito de intuição e da prática ali do dia a dia. Você simplesmente não consegue colocar isso num banco de dados. O psicólogo Robert Sternberg resumiu isso de forma perfeita na teoria triárquica. Ele mostra que a IA é a rainha da inteligência analítica, com certeza, mas nós humanos temos a inteligência prática e criativa. É a nossa esperteza de rua, é a nossa capacidade de bater o olho, moldar o ambiente ao nosso redor ou simplesmente mudar de rumo quando a situação fica ruim. Essa adaptação ao contexto é uma marca registrada de quem tem agência, feita para lidar com coisas totalmente novas e não apenas ficar reciclando o que já existe. Seção 4. A máquina como um amplificador. Sabendo quem domina o quê, a conversa muda de tom. Não é mais uma competição, é sobre entender a co-inteligência. Afinal, nosso cérebro também tem limites sérios. O conceito de carga cognitiva mostra que a nossa memória de curto prazo é bem apertada. Sob muito estresse, ou se entra informação demais, nosso cérebro é inundado de cortisol. E aí, a amígdala cerebral sequestra a nossa racionalidade. Ela desliga a análise profunda para focar em nos manter vivos rápido. E o resultado, fadiga de decisão e erros que podem custar caro. E é exatamente por isso que ter clareza mental, especialmente para quem está liderando, não é viver num estado zen constante. Clareza é conseguir manter um espaço interno livre para que o córtex pré-frontal, a parte executiva e ética do cérebro, não desligue durante uma crise e a gente consiga decidir as coisas sem entrar em curto-circuito. E a grande sacada é, a IA encontra o seu propósito máximo agindo como esse nosso amortecedor cognitivo. Deixar a máquina fazer o trabalho sujo. Ela absorve aquelas montanhas de dados brutais e libera espaço na nossa cabeça. Isso tira o atrito mental da jogada e permite que a gente volte a focar no que importa, no julgamento ético, na estratégia a longo prazo e em fazer as perguntas certas. Só que como tudo na vida, tem um risco gigante aí que a gente chama de descarregamento cognitivo. Se a gente começa a terceirizar decisões importantes para as inteligências artificiais sem questionar, a gente vai atrofiar nossa capacidade de pensar criticamente e refletir. A IA generativa tem que ser um parceiro que debate e desafia as nossas ideias, não um oráculo que dita uma resposta pronta que a gente engole sem mastigar. E assim chegamos à parte 5, o novo valor da liderança. Vamos avançar e ver como isso constrói uma mudança radical no cenário corporativo e social. Porque num mundo onde processar dados é barato e automático, a liderança humana se torna um ativo mais valioso que existe. Pega organizações super complexas, as chamadas organizações de alta confiabilidade. Elas sobrevivem graças a traços puramente humanos. Elas valorizam aquela nossa resistência em achar que tudo é simples. A gente investiga causas profundas onde um algoritmo só apontaria uma linha num gráfico. Essas organizações exigem que a gente sinta o clima da equipe na linha de frente, percebendo que algo vai dar errado muito antes de um alarme tocar. Para uma organização ser altamente confiável, a autoridade tem que fluir para quem tem intuição, para quem sabe resolver a crise na prática, mesmo que isso achate a hierarquia da empresa na hora. E isso exige o quê? Segurança psicológica, empatia e muita confiança. Nenhum sistema engessado de código consegue mediar tensão social ou sentir quando um grupo está desconfortável com um problema que está chegando. O futuro, então, é da co-inteligência. Ele é de quem tem clareza sobre os limites da máquina, é integrar a IA para ganhar escala e agir rápido, sim, mas apostando todas as fichas nos nossos traços mais humanos. Pensar o sistema como um todo, refletir sobre como a gente pensa e gerar aquela sincronia social incrível que só acontece quando mentes humanas trabalham juntas por um propósito real. E para amarrar tudo isso, deixa uma reflexão final, algo para ficar matutando. Se a inteligência artificial nos dá essa velocidade absurda para processar o mundo inteiro,
Não seria o nosso julgamento do contexto a única forma real de decidir o que realmente vale a pena ser feito? O pensamento crítico e a nossa bússola moral não são coisas que a gente pode delegar. Eles são, agora mais do que nunca, o coração do que significa liderar e existir na era das máquinas. Foi um privilégio ter a companhia de todos nesta exploração filosófica profunda. Até a nossa próxima reflexão.